Olha só, gente, essa cestinha para colocar a samambaia. Xaxi. É meio rústico assim, não fica o acabamento tão bem feito. Eu queria que ficasse melhor ainda, mas é só para socorrer duas plantinhas que eu tenho ali. E aí eu decidi eu mesmo fazer. Então eu fiz essa assim com arame para pendurar. Nessa eu vou colocar a samambaia. E nessa daqui eu vou colocar uma outra plantinha pendente. Se você quiser aprender a fazer essa cestinha, eu vou mostrar como que eu fiz para vocês. Esse é o material que vocês vão precisar, que a gente vai precisar para fazer a cestinha. O arame galvanizado, que é esse arame aqui. Por que que tem que ser galvanizado? Porque ele é mais resistente à ferrugem. Uma trena para medir e o alicate, desses alicates simples de corte, ele corta e ajuda também a dobrar o arame. Então, esse é o material que a gente vai precisar para fazer a cestinha, ou xaxi, como é chamado. Como o arame vem assim, curvado, então você tem que ir tentando alinhar ele o máximo possível, para facilitar o corte e a medida do arame. Quando você sentir que já tá reto o suficiente para você medir, é você que vai decidir como que fica melhor. Então, ele já está em condições de medir. Agora eu vou medir 69 centímetros. E com o alicate eu venho e alinho e pressiono. É facinho de cortar, ó. 69 centímetros. Então, você vai repetir esse processo de alinhar o fio e de cortar 69 centímetros. 8 vezes. Então, são 8 arames de 69 centímetros. Como vocês estão vendo aqui. Com a ponta do arame que tá enrolado, a ponta do rolo, por que que você não vai cortar antes, vai deixar lá no rolo? Porque a gente não sabe exatamente, pelo menos eu nunca medi, não medi para saber, a quantidade que vai utilizar desse arame. Então, para não se perder, você utiliza a ponta do arame, sem fazer o corte, deixa para fazer o corte quando terminar, para poder facilitar o seu trabalho. E agora, a gente vai unir esses 8 arames, que a gente cortou na mesma medida, vai unir bem no centro, bem no meio deles. Esse arame, ele é um pouco duro, mas dá para manusear. Você consegue fazer isso com a mão. Se não quiser, você pode fazer isso com a ajuda do próprio alicate. Não precisa deixar muito apertado isso aqui, porque a gente vai fazer um leque com esses fios, colocando
para a direita os que estão mais em cima e para a esquerda a parte de baixo, os arames que estão mais embaixo. E assim a gente vai montando um leque. Vai organizando com os arames mais de cima pro lado direito e os de baixo pro lado esquerdo. E aí você vai organizando os fios. Formando esse leque. O mais aberto possível. Até formar meio que um X. Essa é a partezinha mais trabalhosa, mais chatinha do trabalho. Você pode até meio que pressionar com a mão, separar. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas é preciso deixar todos os fios iguais, assim, sem ficar muito um maior do que o outro. Tenta igualar eles bem antes de fazer esse processo. E aqui, agora com esse fio, com o leque pronto, e o fio já preso, olha, como a gente vê que tá preso ali, então eu vou intercalando, eu passo embaixo do arame e o outro vai passar em cima. O outro arame eu vou passar por baixo, no outro por cima, ó. Por baixo, por cima, por baixo. E aí eu tenho que ir tentando aproximar o fio. Olha só como que ele vai ficando. Como eu tinha mostrado pra vocês, depois que faz o leque, assim, espalhando os fios de arame, a gente vai trançando, como eu falei pra vocês, um por baixo, outro por cima, outro por baixo, por cima, e vai fazendo assim de maneira alternada. Se no primeiro fio você passou o arame por baixo, no próximo fio de arame você vai passar o arame, esse arame que você tá traçando vai passar por cima. Então, vai fazendo ele sempre alternado até terminar a primeira carreira. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Esse é o primeiro fio. Ele passou por baixo. Ó, o primeiro fio e passou por baixo. No segundo fio, o arame já passou por cima. No terceiro fio, o arame passou por baixo. No quinto, passou por cima. E assim sucessivamente. É tanto que ele termina no fio ao contrário, ó, passando por cima dele.
do último arame, certo? Agora que vai para a segunda carreira, a gente vai fazer de maneira alternada. Eu não vou passar mais no primeiro fio, porque senão ele vai ficar, ó, os dois por cima, tá vendo? Então, eu tenho que pegar a partir do segundo fio só. Esse não é o primeiro fio que tá passando o arame, então eu vou pro segundo, porque aí o fio vai passar por baixo dele, ó. O arame vai passar por baixo dele. É um pouquinho complicado e eu estou filmando, mas eu vou fazer a segunda carreira. E aí eu venho e mostro de novo para vocês. Acredito que agora já dá para ver um pouco melhor. Aí você vai pressionando o arame assim, para ele ficando mais próximo possível um do outro. Dá menos que um dedo de distância de um arame para o outro. Então, segue o mesmo, vai seguindo o mesmo padrão, não tem como dar errado. Se você fez certinho a primeira, passando o primeiro arame, não importa a ordem que você comece, mas se você começar no primeiro fio, passando o arame por baixo, então no próximo você vai passar por cima, e assim sucessivamente. Então, se fizer isso certinho na primeira carreira, quando for da segunda em diante, não tem mais erro, ó. Ele vai ficando todo entrelaçado. Agora, pessoal, a partir da terceira, quarta fiada, você precisa começar a curvar os fios e apertar mais o arame que tá fiando, que tá trançando. Então, você vai puxando, puxando, para ela poder ir ficando encurvada assim, ó, no formato da cestinha. Esse formato é a gente que vai dando, porque se eu continuo só trançando o arame espalhado no chão, ela vai ficar reta, como se fosse um tapete. E não é isso que a gente quer uma cestinha. Então, a gente começa a curvar a partir da terceira fiada. E isso a gente faz com a mão mesmo, ó. Faz assim, põe a mão e vai empurrando com a outra os fios pra cima, pra ficar meio que curvadinho no sentido de formar a cestinha, certo? Isso a gente começa a fazer da terceira ou quarta fiada. Aqui como ela já está ficando. Isso vai da preferência de vocês. Se vocês quiserem que o arame fique mais juntinho, aí tem que colocar mais força, pressionar mais, para que fique bem alinhado um fio junto do outro, né? Esse junto desse, sem dar esse espaço que eu coloquei aqui. Só que tudo isso leva mais tempo, dá mais trabalho e leva mais material também, certo? Mas nada impede que vocês façam o fio bem juntinho, assim, um do outro, assim. Nada impede. Eu não faço isso porque, primeiro, para a utilidade que eu quero, eu vou forrar ela por dentro, antes de colocar o material. Então, e é para samambaia e para uma outra planta pendente que eu ganhei, que eu consegui. Minha irmã que ganhou e eu peguei um pouco com ela, um pouco da dela, né? E aí eu vou plantar aqui pendentes, plantas pendentes. Então, nesse estilo aqui já é suficiente para mim, porque eu vou forrar. Mas se você não quiser forrar, se quiser fazer uma cestinha mesmo, também dá para fazer, certo? Mas eu vou fazer aqui um xaxi para plantas pendentes. Agora que já está no tamanho que eu quero, então eu escolhi de um lado e exatamente do outro lado, a metade, eu dobrei fazendo uma laçada com o fio que sobrou, ó. Dobrei fazendo uma laçadinha para depois colocar um arame para pendurar. E aqui, com esse restante de arame, eu vou cortando com o alicate.
vai dobrando ele, e dobra primeiro por esse lado, por dentro, passando por dentro, e depois passando pelo outro lado, pra deixar ele preso, assim, ó. Tá vendo? Ele pega, dobra por um lado, faz a volta pelo outro lado e vira. É porque como eu tô segurando e fazendo, então é um pouquinho difícil, mas eu dobro pra dentro e faço o arame vir por aqui, aí dobro de novo e faço ele passar aqui por dentro. Olha só como ficou. Depois de pronta. Aqui a gente forra por dentro